Olá, o meu nome é André e hoje eu vou dar uma aula sobre propriedades físicas da matéria. Bom, para começar, a gente tem que pensar nas formas em que a gente encontra uma mesma substância na natureza no nosso dia a dia. Vamos pensar, por exemplo, na água. A água, a gente pode encontrar ela normalmente em três formas. Na forma sólida, como gelo, na forma líquida, como água, e na forma gasosa, como vapor. Essas três formas são chamadas de estados físicos, certo? Então, sólido, líquido e gasoso são os três estados físicos comuns. Existem mais estados físicos, mas eles só ocorrem em situações mais específicas que não cabem ao estudo nesse momento. Agora, sobre esses estados, é muito interessante que nós sejamos capazes de compreender cada um desses estados e como eles se formam microscopicamente para que a gente consiga estudar as propriedades da matéria. Bom, para começar, toda matéria é feita por partículas, certo? Que são pequenos pedacinhos da matéria. A água é feita da molécula H2O, que é uma partícula, um pedacinho pequenininho. Quando você tem muitas dessas moléculas juntas, você forma a água que você conhece, certo? Mas acontece que quando a temperatura é muito baixa, essas moléculas elas não têm muito movimento, porque lembre, a temperatura ela é uma medida do movimento aleatório das moléculas. Quando você tem uma partícula, uma molécula se movendo de uma forma muito aleatória, né, várias delas juntas se movendo de formas aleatórias, você tem o que chamamos de temperatura. Quando você tem uma baixa temperatura, essas partículas são lentas, elas se movem pouquinho, certo? E se a temperatura for baixa o suficiente, elas acabam se unindo, certo? Formando uma estrutura tridimensional cristalina que a gente chama, né, no caso da água, a gente chama de gelo. Essa estrutura ela se forma porque a energia das moléculas é tão pequena que a interação entre uma molécula de água e outra molécula de água ela é forte bastante para evitar que essa vibração tire uma molécula de perto da outra. Então elas ficam presas nessa estrutura rígida que é o gelo, certo? Então a água fica na forma sólida quando a temperatura é muito baixa. Quando isso daí acontece, as moléculas elas estão muito presas, elas não conseguem deslizar uma por cima da outra, certo? Então essa primeira camada aqui, ela não consegue deslizar nessa segunda camada de partículas e, portanto, elas estão presas no lugar e, portanto, o gelo, né, uma substância sólida, ela não se adequa ao formato de um recipiente. Quando você coloca uma pedra de gelo em um copo, ela não se espalha, ela não se derrama. Ela fica no formatinho de uma pedra de gelo até ela derreter. Mas, o que acontece então com esse derretimento? Quando elas derretem, a gente tem um líquido. Como isso acontece? Em primeiro lugar, você precisa fornecer energia para essas partículas, essas moléculas de água, certo? Fornecendo energia, você faz com que elas vibrem com mais intensidade. Quando elas vibram com mais intensidade, elas vão ganhando energia e força suficiente para romper essas interações. Quando você chega na temperatura de fusão da água, certo? A temperatura de fusão da água ao nível do mar é 0 graus Celsius. Então, atingindo essa temperatura de fusão, a gente vai observar que toda a energia que você colocar a mais dentro do sistema vai ser para romper essas interações. Pensa assim num elástico, né, que está segurando todo mundo bem juntinho. Se você vai tentando esticar esse elástico cada vez mais forte, chega uma hora que ele arrebenta. E você tem que fornecer energia para arrebentar o elástico, certo? Então a energia que você utiliza para fazer a água fundir, que é o que a gente chama do processo de liquefação, você precisa, né, colocar energia nisso para arrebentar, desvencilhar essas interações fortes que mantêm a água unida como um sólido. Então, a partir desse momento, a água se torna novamente um líquido que é mais esparso. E por essas interações terem sido rompidas, elas só vão se formar novamente quando uma moléculazinha de água se aproximar da outra, elas vão interagir novamente
Mas agora, essa interaçãozinha que elas vão ter, ela é mais fraca. E essa interação mais fraca, o que vai acontecer com ela? Quando essas moléculas chegarem perto uma da outra, como elas têm muita velocidade, elas vão facilmente romper essa interação e deslizar uma sobre a outra. É por isso que a água ela consegue se adequar ao formato do recipiente. Você coloca ela num copo, ela fica no formato do copo. Você coloca ela numa caixa, ela fica com o formato de uma caixa. Certo? E o processo inverso, que é o congelamento, né, ou a solidificação, ele acontece quando a água perde energia, o movimento das partículas fica menor e essas interações voltam a governar, e aí a água congela no formato que ela estava. Digamos que esse copo aqui de água fosse congelado, essas moléculas de água iam ficar exatamente onde elas estão, preservando a forma do copo de água, mesmo depois que você tirasse do recipiente. Mas vamos imaginar que você não parou por aí. Você foi lá e continuou adicionando mais e mais energia dentro desse sistema. Então, você tinha aqui esse copo de água e você começou a fazer com que essas moléculas de água começassem a vibrar ainda mais. Essas moléculas de água começaram a vibrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, com maior intensidade. Até que, eventualmente, elas começaram a vibrar com tanta intensidade, mas tanta intensidade, que elas começaram a não interagir mais nem quando chegavam muito perto. Então, qualquer velocidade que elas tinham, vamos dizer que essa daqui estivesse indo para cima, ela não consegue mais interagir com as de baixo. E, portanto, ela não é mais atraída para continuar dentro do corpo de água. E ela vai para a atmosfera. Quando esse processo ocorre, a gente diz que é a ebulição ou a evaporação do líquido. Quando as partículas ganham tanta energia que elas não interagem mais entre si, a gente entra em um novo estado físico da matéria, que é a forma gasosa. Certo? Então, a forma gasosa ela é constituída de partículas que são tão rápidas e tão energéticas que elas não interagem entre si. Elas só ficam se movendo de um lado para o outro o tempo inteiro, loucamente. Elas se movem em direções aleatórias e batem na parede dos recipientes e tudo mais. Por isso que um gás consegue se acomodar ao recipiente. E os gases eles têm muito espaço vazio, o que faz com que os gases sejam passíveis de compressão. Ou seja, da mesma forma que você pode pegar, colocar o seu dedinho numa seringa e tampar ela e apertar, você consegue comprimir o ar que estava ali dentro, certo? Você consegue fazer isso com qualquer gás, inclusive o vapor de água, certo? Então, nós temos essas transformações e quando esse gás ele perder a energia das moléculas dele, ele vai fazer a condensação. A condensação é quando uma partícula do gás perde energia e encontra outra partícula do gás que também perdeu energia, perdeu o suficiente, né, para não estar mais se movendo tão violentamente. E essas partículas, elas se juntam. E elas começam a juntar mais e mais partículas que foram perdendo energia e elas formam gotículas. Isso é o que acontece, por exemplo, no exterior de um copo quando você tem alguma bebida gelada dentro dele. E aí você observa que na lateral começa a se formar uma umidade, uma condensação ali. Isso é o fenômeno de condensação acontecendo, que a gente popularmente chama de suar, né? O copo suou. Mas na verdade é só a umidade que está no ar aqui à nossa volta condensando do lado do copo. Então, vamos lá, vamos tentar resumir essas transformações que a gente observa dentro de um diagrama. Nesse diagrama aqui a gente consegue ver todas as mudanças de fase que a gente já observou. A gente tem, em primeiro lugar, o sólido passando para o líquido através do ganho de energia, né, que é denominado fusão. O líquido passando para o gás, também através do ganho de energia, que se chama evaporação. E o caminho inverso. O gás perde energia, diminui a sua temperatura e se condensa, faz uma condensação para se tornar o líquido. E o líquido, ele perde ainda mais energia
e se solidifica, sofre uma solidificação para se transformar em um sólido, certo? Cada uma dessas transformações requer exatamente isso, energia. A gente precisa aumentar ou diminuir a temperatura, fornecer uma determinada quantidade de energia que permita que essas transformações ocorram. Mas percebam que essas transformações são completamente reversíveis e elas nunca alteram a substância. Sempre que a água passa entre gás, líquido e sólido, ela nunca deixa de ser água. Ela continua sendo água o tempo inteiro. As partículas de água em nada mudam. A única coisa que realmente muda é a organização delas, certo? No sólido, bem quadradinhas ali, todo mundo paradinho, vibrando no lugar, sem sair, preso pelas atrações. No gás, todo mundo, todas as partículas disparando loucas para todos os lados, com velocidade para todo que é canto, com bastante energia, sem formar interação, mas ainda é água. Isso a gente chama de um fenômeno físico, certo? A gente chama isso de um fenômeno Todos esses são fenômenos físicos. São fenômenos que acontecem somente por uma variação de pressão ou temperatura que vai formar as diferentes formas de uma substância. Mas a substância em si não é alterada. Diferente de um fenômeno químico. Em um fenômeno químico, a substância ela é alterada e frequentemente é uma coisa irreversível. Por exemplo, se você queima o álcool, ele se transforma em gás carbônico e água. Ele deixa de ser álcool. Ele não se torna vapor de álcool. Ele simplesmente queima, deixa de ser o que ele era. Isso é uma transformação química. E você não pode voltar atrás só esfriando. Se você esfriar, você vai condensar a água e vai formar água líquida e o gás carbônico vai continuar na forma de gás até uma temperatura extremamente baixa. Certo? Então essa é a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico. Em um fenômeno químico, a substância é alterada. A natureza do que você está mudando é alterada. Já em um fenômeno físico, a gente tem apenas uma mudança de fase. A gente tem uma mudança entre um sólido, um líquido, um gás. A gente tem algo que é reversível se você simplesmente alterar a temperatura e sempre que você fizer esse processo, você vai retornar exatamente para a mesma substância na qual você começou. Tá? Mas, no entanto, existe ainda um tipo de transição que a gente não estudou, que é o tipo de transição direta entre gás e sólido. E vamos ver exatamente mais ou menos como isso se chama e o que acontece. Então, a gente já viu, né, a mudança de estado de um por um, mas existe também a mudança entre o estado físico de gás e sólido sem passar pelo líquido. É o tipo de mudança que o tal do gelo seco sofre. Gelo seco nada mais é do que gás carbônico que foi solidificado em uma alta pressão, certo? A temperatura abaixou, a pressão aumentou. E aí as partículas de gás, de dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, elas chegaram tão pertinho e ficaram tão paradinhas que elas imediatamente acabaram sublimando, certo? Ou melhor, ressublimando, que é o processo inverso. Elas ficam juntinhas, começam a interagir e imediatamente se tornam sólidas. Então a gente tem do sólido para o gás, certo? Diretamente quando o gelo seco ele evapora, ele não deixa resíduo, ele não fica líquido, por isso se chama gelo seco, ele não molha as coisas. Ele imediatamente se torna um gás. Esse processo se chama sublimação, certo? Sublimação. O processo de sólido para gás. Imediatamente as moléculas, as partículas, né, do gelo seco, o dióxido de carbono, elas quando quebram as interações, elas imediatamente são ejetadas do corpo do gelo seco. Elas não ficam lá interagindo fracamente igual o líquido. Elas simplesmente saem. O inverso acontece quando você tenta fazer o gelo seco, né? Você aproxima e esfria tanto essas moléculas
que elas estavam lá se movimentando e de repente elas se juntam, grudam ali e não se movem mais. A gente também observa esse processo de sublimação na naftalina, aquelas pastilhinhas que geralmente as pessoas têm no fundo das gavetas e cheiram meio mal. Essas pastilhinhas de naftalina, elas sofrem sublimação. Elas não derretem, elas simplesmente passam do seu estado sólido para o seu estado gasoso através desse processo. A gente também pode representar essas mudanças de estado utilizando um gráfico. Se a gente colocar a temperatura aqui no eixo Y e a quantidade de energia aqui no eixo X, a gente vai, por exemplo, digamos aqui no exemplo da água, no exemplo específico da água, observar que, em primeiro lugar, a gente começa com zero de energia. A gente vai adicionando energia, e conforme a gente adiciona energia, a gente observa que existe um aumento da temperatura da água conforme a gente vai adicionando essa energia, certo? Mas aqui a nossa temperatura ela ainda está abaixo de 0 graus. Nessa temperatura a água ainda é sólida. Chega um ponto aqui em que a gente atinge esse platô, que é essa região aqui onde não sobe a temperatura, certo? Uma região reta. Adicionar mais energia não aumenta a temperatura quando você chega a 0 graus. Ao invés disso, adicionar mais energia simplesmente rompe essas interações que mantêm as partículas de água unidas. Então, dentro dessa área aqui, a gente vai ter sólido e líquido. Vamos ter algumas partículas que ainda não têm energia suficiente para romper as interações, e vamos ter partículas que já romperam essas interações e agora estão no estado líquido. Passado esse platô, a gente vai encontrar apenas a forma líquida. Todas as partículas que estavam no estado sólido receberam energia suficiente para quebrar as interações e agora são líquidos. Novamente, a gente adiciona a energia e observa que a temperatura aumenta, porque a vibração das moléculas está aumentando, certo? Lembre-se que temperatura é só uma medida da vibração dessas moléculas, dessas partículas. A gente vai observar então que com o aumento da energia, a temperatura vai aumentando até que ela chega em 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, a gente observa mais um platô para a água, que é justamente a evaporação ou a ebulição, que é quando a gente tem líquido e gasoso, certo? Nesse ponto aqui, adicionar mais energia leva simplesmente à quebra das últimas interações que ainda existiam no líquido. Depois da quebra dessas últimas interações, qualquer quantidade de temperatura adicionada simplesmente aumenta a temperatura. Desculpa, energia adicionada. Qualquer quantidade de energia adicionada simplesmente aumenta mais uma vez a temperatura. E a partir desse ponto, somente partículas do estado gasoso existem. Um conceito muito interessante que permite que a gente estude um pouco melhor todas essas transformações e, inclusive, é uma propriedade física, é o conceito de densidade. Todo mundo já se deparou com o conceito de densidade. Por exemplo, se você colocar óleo na água, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. A densidade é o motivo pelo qual o óleo fica em cima ao invés da água, por exemplo. Densidade também é o motivo pelo qual o isopor flutua, certo? O isopor sendo menos denso que a água acaba ficando em cima. Além disso, a gente também observa a densidade em muitos outros contextos na nossa vida cotidiana. Por exemplo, imagina um surfista. Né? Por que o surfista fica em cima da água quando ele coloca a prancha na água e sobe nela? Simplesmente porque a densidade dele em cima da prancha acaba sendo menor do que da água. Se somar o surfista e a prancha, a densidade é menor do que a da água e, portanto, o surfista fica em cima. Por que um barco flutua? Simplesmente porque, se calcularmos a densidade do barco, ela vai ser menor do que a da água.
Então, vamos dar uma olhadinha melhor nesse conceito. Aqui eu tenho aqui um desenho muito simples, certo? De uma balança de pratos, uma balança extremamente antiga, em que eu tenho um objeto maior e um objeto menor, e eles estão perfeitamente equilibrados. O que isso significa? Significa que eles têm exatamente a mesma massa, eles pesam a mesma quantidade. No entanto, dá para observar que esse objeto aqui é maior do que esse objeto aqui. Se esse objeto que é maior pesa a mesma coisa que esse objeto que é menor, então é porque provavelmente existe menos matéria aqui dentro. Existe menos coisas para fazer peso, certo? Ou seja, aqui dentro, esse objeto aqui, ele é menos massivo. Quando a gente relaciona massa e volume, a gente está medindo quantidade de coisa, de matéria, da substância, de tudo aquilo que compreende o que a gente está estudando, quantidade de substância dividida pelo espaço que ela ocupa. Quanto maior o espaço que alguma coisa ocupa com a mesma quantidade de massa, menor a densidade. Afinal, o número que divide é maior. 1 dividido por 2 é maior do que 1 dividido por 4. Certo? E, portanto, quando a gente tem uma densidade maior, quer dizer que uma mesma massa ocupa um volume menor. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu tenho... Não sei, vamos dizer que eu tenho um pedaço de ferro, certo? E eu queria saber quanto esse pedaço de ferro pesa. Mas eu não tenho uma balança. A única coisa que eu sei é o volume que ele ocupa. Vamos dizer, um cubo de ferro, ele tem 1 centímetro de lado. Tá? Sendo um cubo de 1 centímetro de lado, eu posso fazer a multiplicação, ele tem 1 centímetro cúbico. 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, afinal, são um cubo. Para saber o volume, você tem que multiplicar o tamanho dos lados, dá 1 centímetro cúbico. Se eu pesquisar a densidade do ferro, eu vou descobrir que ela tem em torno de 7,3 gramas por centímetro cúbico. Se eu sei quantos gramas cada centímetro cúbico de ferro tem, é só multiplicar o volume que eu tenho pela densidade e eu vou obter a massa. Isso você pode tirar dessa informação aqui, dessa pequena equação. Porque se a gente passar o volume multiplicando, volume vezes densidade é igual a massa. E aí eu vou saber que o meu cubo de ferro pesa 7,33 aproximadamente gramas ao todo. E, portanto, essa aqui é uma fórmula que ela é extremamente útil, porque ela não só ajuda a gente a identificar pureza de substâncias, porque afinal, se tiver alguma contaminação no ferro, ele não vai ter a mesma densidade, porque a contaminação vai ser de uma substância que tem uma densidade diferente, e no final vai ficar mais ou menos uma média das duas. Mas ele também ajuda a gente a encontrar alguns estados físicos da matéria, certo? Você imagina então, por exemplo, num sólido onde as partículas elas estão bem pertinho uma da outra, o espaço que todas elas vão ocupar vai ser menor. Se a massa depende só da quantidade de partículas que existem lá, a gente vai ter que, num objeto que é sólido, ele vai ser mais denso. Por quê? É a mesma massa, mas ocupando um volume menor. Se o número que divide fica menor, a densidade aumenta. Já no líquido, ele costuma ter um volume maior do que o sólido. Quando um líquido tem volume maior do que o sólido, não é o caso da água por questões diferentes. O gelo ele acaba boiando na água. Mas na grande maioria dos casos, o sólido vai ser mais denso que o líquido. O líquido vai ganhar um pouco de energia, essas moléculas vão se dispersar e elas vão ocupar mais espaço. Mas ainda é a mesma quantidade de partículas, então tem exatamente a mesma massa. Não tendo mudado a massa, mas aumentando o espaço que elas ocupam, elas se tornam menos densas. Quanto menos denso, maior o volume, e aí você vai observar que o sólido afunda no líquido geralmente. Mais ainda, quando a gente observar que o líquido se transformou em um gás,
a gente vai ver uma diminuição ainda maior na densidade. Porque agora, essa mesma quantidade de partículas, ou seja, a mesma massa, vai de repente começar a ocupar um volume muito maior. Porque como essas partículas não estão mais presas umas na outra, elas podem se espalhar para onde elas quiserem. Um gás, ele ocupa basicamente todo um recipiente. Se você tiver uma pequena quantidade de gás dentro de uma sala enorme, essa pequena quantidade de gás vai fazer o que ela puder para ocupar essa sala enorme. Portanto, quando você passa de um líquido para um gás, você acaba tendo uma alteração muito grande na densidade. E gases, eles são muito pouco densos. Inclusive, é por isso que as bolhas de ar, elas sobem na água. Porque elas são tão menos densas do que a água, que elas imediatamente são aceleradas para cima e ejetadas do líquido, e não descem, como seria o caso de um objeto mais pesado, né, mais denso, colocado dentro da água.